pastor Jonas Leite Cirqueira, é isso mesmo? Glória a Deus. Cadê os livros? Não está trazendo para fazer propaganda, não? Você sabia que diz que o ovo de pato é tão bom quanto o ovo da galinha, sabia disso? Só que o negócio é que a galinha bota o ovo e ela faz propaganda, ela fica, botei o ovo. O pato bota o ovo e fica calado. Piada de tiozão, né, Edu? Mas o pato bota o ovo e fica calado, por isso que não vende. Então, pastor, fazer propaganda, né? Amém. Obrigado. Levanta aí, estende a mão para cá. O senhor tem quantos livros aí? Três Livros. Tem alguma promoção ou não? Promoção. Então o senhor já fala da promoção aí, pessoal. Vamos lá, gente, fica de pé aí, vamos estender a mão para cá. Deus, nesse momento, Pai, te apresento, na verdade te apresento não porque ele já está em tua presença, sim, Deus, mas que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Jonas, que enquanto ele ministra a tua palavra, o Senhor cuide da família dele, Senhor, que o Senhor cuide dos negócios, que o Senhor abençoe e guarde cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, que ele venha falar hoje, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que nós queremos, ó Deus. Sim, abençoa a vida dele, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Pastor, obrigado. Fique à vontade, sinta-se em casa. Opa! O negocinho aqui, né? Isso. Deixa eu segurar aqui. Ok. Ok. Tá bom. Muito bem. É um prazer, uma alegria para mim estar aqui de volta, depois de 4 anos. Passa rápido o tempo, hein? Parece que foi ontem que eu estive aqui com a minha esposa. Na verdade, era no outro templo, mas já se passaram 4 anos. Quem estava aqui da outra vez, por favor, levanta a mão. Tem bastante gente nova, assim eu posso repetir alguma coisa que eu falei. Sempre tem algum testemunho que a gente gosta de contar de novo, né? Então estou vendo que tem bastante pessoas que não estavam aqui da outra vez. Então eu fico livre para repetir alguma coisa. Mas, queridos, como Lucas, que me antecedeu, ele falou, nós temos aqui 3 livros que no final eu vou deixar aí com o pastor Paulo. Mesmo que você não trouxe grana hoje, não tem problema, pode levar, depois acerta com ele, tá? Pastor Paulo, para quem não sabe, e eu temos uma longa amizade, mais de 35 anos. Quando eu era bem jovem, um pouquinho mais jovem, meus 20 e poucos anos, e ele também era um pouquinho mais jovem, ele foi meu discipulador, lá em São Paulo, no Brasil. Ele foi como um Paulo que cuidou do Timóteo, um jovem muito inexperiente, tímido, iniciando o seminário, mas que tinha uma vontade doida de pregar a palavra. E ele confiou e acreditou que podia sair alguma coisa disso aqui. E eu lembro que uma vez ele me pediu para representá-lo, substituí-lo numa pregação num grande congresso de jovens na cidade de Osasco. E eu fui todo pomposo, coloquei meu melhor terno, gravata, peguei aqui a minha pastinha, né, 007, foi todo, vou substituir o pastor Paulo, pretensão, substituir o pastor Paulo, até hoje nunca preguei como ele, e fui lá, cheguei lá diante daquela igreja grande, falei, hoje está para mim, igreja cheia, falei, vou arrebentar. Aí me apresentei para o pastor, presidente lá, eu sou Jonas, seminarista, vim representar, substituir o pastor Paulo Roberto, aqui na pregação. Ele olhou para mim de cima a baixo assim, deve ter pensado, pretensão desse menino, né? Falou, tá bom, você vai ter uma oportunidade para dar uma pequena saudação, 5 minutos. Na hora eu me desmontei, falei, meu Deus. Mas tudo isso faz parte, né, do tratamento de Deus, tudo isso faz parte do trabalhar de Deus na nossa vida. Eu sabia que um dia ia chegar as oportunidades e eu iria poder fazer a obra de Deus. Então, queridos, depois de eu ter me formado no seminário, eu fui para o litoral paulista, estou pastoreando lá há mais de 30 anos,
e só na igreja que nós fundamos lá, mais de 20. Interessante, queridos, que quando eu me entreguei ao Senhor, aos 18 anos para 19 anos, depois de um período de 7 anos no mundo, eu havia nascido num lar cristão, no meio de uma reunião de oração. Minha mãe me gerou com mais de 40 anos, e quando ela deu a luz a mim, pasmem, não tinha médico, não tinha enfermeira, não tinha parteira na sala, mas havia um grupo de mulheres de oração. Enquanto elas estavam orando em volta de mamãe sentiu as contrações e me deu a luz. Aos 4 anos de idade, 5 anos, minha diversão principal era brincar de pastor, ser pastor, dirigir cultos. E eu tinha uma congregaçãozinha aos 4 anos de idade. Talvez eu tenha sido um dos pastores mais jovens do Brasil. 4 anos de idade. Sabe qual era a minha congregação? Eu morava na zona norte de capital paulista, e nos fundos de casa, que era um quintal de terra, tinha várias galinhas, galos, pintainhos, patos e cachorros. Eu colocava minha melhor roupa de domingo, uma calça de suspensório, camisinha branca, tal. Eu tinha um chapéu de plástico, porque naquele tempo era a doutrina da Assembleia de Deus, homem usar chapéu, e se não usasse era pecado. Olha como muda as coisas. E eu via que também que os irmãos sempre usavam um guarda-chuva, então eu colocava o guarda-chuvinha no braço, chapéuzinho na cabeça, subia numa plataforma do quintal, que era tipo essa altura aqui, e havia a parte mais baixa do quintal, e começava a chamar a bicharada para o culto. Tinha um galo que eu chamava ele de cristão, porque ele tinha uma crista grande, falava, esse aqui vai ser o cristão da congregação. Tinha um pato que bicava o pé da gente, eu falava, esse vai ser o sapateiro, o nome dele vai ser o sapateiro, porque ele bica sapateiro. Tinha um cachorro, que era um cachorro preto, bonito, grande, lembro dele até hoje, era chamado Fiel. Eu falei, esse vai ser o fiel da congregação. E tinha um outro, menorzinho, que o apelido, ele chamava ele de Lobinho. Eu falava, esse vai ser o lobo da congregação, Lobinho. Para mim já ir habituando. Com vários tipos de pessoas. Aí havia também um outro cachorro que era mais nobre, esse vai ser o Duque, e eu chamava toda aquela bicharada. Dizem, meus irmãos e minha mãe, que eu sabia a liturgia do culto certinho. Eu sabia fazer a oração inicial, dar oportunidade para ter testemunhos, é claro que ninguém se habilitava, cantava os 3 hinos da harpa, tinha um momento da pregação e o momento do apelo também. Com certeza nenhum daqueles bichos tomou uma decisão. Mas, queridos, o que eu quero dizer com isso? Até os 12 anos de idade, 13 anos, eu era criado nos caminhos do Senhor. Meus pais me levavam para a igreja, eu ia nas escolas dominical, preenchia todas as revistinhas da CPAD, todas. Eu, aos 8, 9 anos de idade, já conhecia a Bíblia toda, eu lia a Bíblia toda em volumes grandes assim, grossos, que tinha todas as histórias principais da Bíblia, conhecia todos os personagens, todas as histórias bíblicas. Mas o que faz uma criança que foi criada nos caminhos do Senhor, nasceu no meio de uma reunião de oração, dos 13 para os 14 anos, começar a ir para as baladas, para as noitadas, chegar em casa embriagado de manhã, estar no meio da prostituição, no meio de gente de má fama, gente de má conduta? O que faz isso? Mas, queridos, quando se tem alguém que ora por você, o Lucas falou bem, quando alguém ora por você, parece que isso dá uma força. E minha mãe, que faleceu, e no caixão eu vi 2 marcas de calo nos joelhos, que ela havia me mostrado antes. Falou, olha, quando eu estiver no caixão, fale para os seus irmãos que essas marcas de calo no joelho, é por vocês que eu oro todas as madrugadas. Minha mãe não se conformava a ver eu chegar em casa embriagado de madrugada, e ela estava orando,
Um dia, pleno domingo, voltei mais cedo das minhas farras do rock, passei em frente de uma igreja evangélica, e lá estava cantando assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais salvo que a neve. Eu olhei para mim e falei: como eu poderei me limpar? Começou a passar um filme na minha cabeça, e eu comecei a lembrar de todos os meus pecados, tudo que eu havia praticado ao sair da igreja aos 13 anos, e já estava com 19, eu falei: meu Deus, será que é possível alguma coisa me purificar? E o Senhor falou: sim, meu filho, o meu sangue te lava, te limpa, te purifica de todo o pecado, basta você querer. Eu falei: não, Senhor, não. E fui para casa. Cheguei em casa, fiquei andando de um lado para outro, alguma coisa me tocava, inquietava. E, gente, uma força me empurrou para fora de casa. Parecia que foi um vento assim, que foi me empurrando, me levando. E aquela igreja ficava numa ladeira. Eu subi aquela ladeira com tanta força, parecia que algo estava me empurrando. Quando eu vi, eu estava lá na porta da igreja. Eu falei para o diácono que estava na porta: eu não vou sentar, eu vou ficar aqui, porque eu só vim aqui para entregar minha vida a Jesus, só vim aqui para me reconciliar com Ele. E eu não quero nem me sentar, porque eu sei que se eu me sentar, o diabo vai me segurar. Eu quero ficar aqui. E quando o pregador fez o apelo, eu corri à frente. E no final do culto, os jovens vieram todos me abraçar. Olha como é importante ser bem recebido. Eles vieram todos me abraçando e dizendo: estamos junto com você. Eu falei: olha, torcem por mim, porque eu tenho medo de não conseguir permanecer. Eu receio que eu não vou conseguir largar meus amigos, minha turma, minhas farras, tudo aquilo que eu fazia. Eu não sei se eu vou conseguir. Eles falaram: estamos juntos, Jonas. E eu disse, ao chegar em casa, para minha mãe: mãe, hoje eu fui para a igreja, mas tem uma coisa, mãe, não pensa que eu vou virar esses crentes aí que estão 2, 3, 4, 5 vezes na semana na igreja e só quer saber de igreja. Eu vou continuar com os meus amigos, frequentando minhas festinhas, meus bailes, baladas, e aos domingos de vez em quando eu vou lá, tá, mãe? Era outra igreja, não era a mesma igreja que ela congregava. Ela sabiamente disse: tudo bem, filho, faz como você achar melhor. Mas, queridos, naquela mesma semana eu lembro que eu fui em todas as reuniões que tinha na igreja. Eu fui na terça, fui na quinta, fui na sexta, fui no sábado. Só não fui no sábado porque eu fui lá na casa dos meus amigos, no lugar que eles faziam as farras. Mas eu fui, sabe para quê? Para convidá-los para ir na igreja no domingo. Eu disse: olha, gente, conheci um lugar novo, uma turma jóia, queria que vocês fossem lá amanhã comigo. Nenhum deles me acompanhou, mas eu mudei de vida. E até hoje, queridos, eu tinha 19, agora estou indo para 58. 19 para 58 são 40 anos, é isso? 40 anos. Eu só me arrependo de uma coisa: de eu não ter tomado aquela decisão antes. Queridos, mas a verdade é que quando nós nascemos, Deus já tem um propósito conosco. Deus já tem um plano. Quantos aqui acreditam que Deus tem um chamado na tua vida? Quantos? Por que nem todos levantaram a mão? Vou repetir a pergunta: quantos aqui acreditam que Deus tem um chamado na tua vida? Ainda tem gente que não levantou a mão. Mas olha, eu vou te explicar. Você não nasceu por um acaso. Você não nasceu do nada. Você nasceu por um propósito. Sabia disso? E vou te provar isso na palavra.
Você nasceu por um propósito, e um propósito muito especial. Ninguém, eu tenho certeza e posso te afirmar aqui categoricamente pela Bíblia, ninguém aqui nasceu sem um propósito. E eu vou mais além. Você sabia que Deus determinou esse propósito na tua vida antes mesmo de você nascer? Ele falou: vou criar o João, Maria, José, Walter, Denise, não sei quem mais, com um propósito, para um propósito, para uma missão. E vou chamar ele, vou chamar ela, para realizar esta missão. Quer ver? Vamos lá. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Vamos lá, depois eu falo aqui dos livros, tá? Jeremias, a igreja que eu vou, eu levo os livros, até no fim, até esqueço de falar deles. Se fosse Lucas, podia ser que eu esquecesse. Ó, Jeremias 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 12. Jeremias. Eu gostei aqui que a Bíblia que o pastor Paulo Roberto me emprestou é exatamente a NVI, a versão que eu uso lá. Jeremias 1 a 12 diz assim, aliás, vamos ler a partir do versículo 4, Jeremias 1, 4 a 12. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Queridos, Deus chama um profeta ainda muito jovem, de nome Jeremias, numa época em que a nação de Israel estava passando por um período muito turbulento. Tanto Judá e Israel estavam passando por um período muito turbulento. Os irmãos têm uma ideia? O rei que governava quando Jeremias era ainda criança, era um rei de nome chamado Manassés. Para vocês terem uma ideia, Manassés adotou aquele ídolo chamado Moloque, que era uma estátua de bronze, que tinha os braços assim, e eles colocavam fogo dentro daquela estátua, ela ficava vermelha, 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 incandescente, e eles sacrificavam seus próprios filhos nos braços, fervendo, queimando daquela estátua. Terrível. Por isso que a gente nunca pode chamar os nossos filhos, crianças, de moleque, porque vem de Moloque, esse Deus terrível aí, onde foram mortas, assassinadas, sacrificadas muitas crianças naquele tempo. Então, queridos, Deus chama Jeremias num período turbulento da nação. Interessante, queridos, que sempre
existiram impérios que dominavam o mundo. Por exemplo, o Egito destacava-se pela sua sabedoria, a Assíria pela sua força de guerra. Hoje eu estive lá no Museu Britânico e eu vi algumas gravuras representando invasões assírias daquele período, inclusive a invasão assíria contra Israel. Eles eram terríveis contra os seus inimigos de guerra. E queridos, além do império do Egito, o império assírio, o império babilônico, que se destacava pela sua beleza, vários impérios se destacavam no mundo, mas Deus, ele não foi a nenhum desses impérios para levantar alguém. Ele vai até uma cidade de nome Anatote, uma pequena cidade, tão desconhecida, tão desprezada, mas cujo nome Anatote significa orações respondidas, ou campo das promessas, para alguns tradutores. E lá ele chama um jovem, quase que um adolescente, quase uma criança, disse: Jeremias, você será um profeta meu às nações. Interessante, queridos, que Jeremias vem de uma linhagem de sacerdotes. A família dele era de sacerdotes, e todo filho de sacerdote necessariamente seria um sacerdote no futuro. Aos 25 anos, ele era levado para uma escola de sacerdócio, ficava até os 30, e aos 30 anos, a mesma idade que Jesus iniciou o seu ministério, ele iniciava o seu sacerdócio. O que fazia um sacerdote? Cuidava das ofertas que eram trazidas ao templo, cuidava dos animais que vinham para o sacrifício, observava um leproso quando ele era curado, se ele estava curado ou não, cuidava da liturgia do templo, tudo isso fazia um sacerdote. Hoje, todos nós somos sacerdotes, porque o apóstolo Pedro disse que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, de propriedade exclusiva do Senhor. Então nós somos sacerdotes reais. Mas naquele tempo não. O sacerdócio era realizado por uma família, no meio de uma tribo, uma família. E queridos, Jeremias sabia que ele seria um sacerdote, só que Deus mudou tudo, falou: Jeremias, você será chamado para ser um profeta. E Jeremias olha para ele mesmo, para as suas condições, para a sua pequenez, e disse: não, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, Senhor, não sei falar. Mas aí o Senhor olha para ele e diz: não digas que você é uma criança, pois eu coloco as minhas palavras na sua boca, e você falará aquilo que eu te disser. O que quer dizer isso, queridos? Que é Deus quem capacita. Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos, amém? Nesses quase 35 anos de ministério, às vezes nós nos enganamos. Eu acho que alguém tem um chamado específico para o pastorado, para o ministério. Aí quando eu vou conversar com a pessoa, ela diz: sim, pastor, eu já sabia disso, eu estou preparado. Aí cá comigo eu penso: errei, porque geralmente aqueles que Deus chama e escolhe para as missões, ou para os ministérios, ou para as tarefas mais difíceis, geralmente eles se acham incapacitados. Aí quando a pessoa diz: eu, pastor, mas eu, como? Fala: é você mesmo, porque Deus, Ele não chama aqueles que se sentem capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. E Deus, segundo a primeira carta aos Coríntios 1:17,
escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, e escolhe as coisas fracas e desprezíveis para envergonhar os fortes. Então, se você está se achando uma pessoa desprezível, despreparado ou despreparada, incapacitado ou incapacitada, saiba que é você mesmo que Ele está chamando, é você mesmo que Ele está escolhendo, e para uma tarefa muito especial, porque todos nós nascemos com um propósito, todos nós temos um chamado. Quando a gente fala em chamado, propósito, imediatamente a pessoa pensa, mas pastorado, ministério, não, queridos. No Novo Testamento nós temos 3 listas de dons. A primeira em Romanos capítulo 12, que são chamados dons básicos. Se você abrir lá em Romanos 12, você vai descobrir que você tem, entre toda aquela lista de dons, dom de profecia, dom de consolação, misericórdia, contribuição, tal mais, você tem pelo menos um daqueles dons. Depois você leia, Romanos 12, você tem pelo menos um ou mais. Administração, liderança, você tem pelo menos um. Aí, você já nasce com a capacidade natural que Deus dá, com um daqueles dons. Aí, se Deus te escolheu para ser um pastor, ou mestre, ou profeta, ou evangelista, ou apóstolo, Ele vai te separar para uma daquelas funções de Efésios 4. E para que você realize uma dessas funções de Efésios 4, que são os apóstolos, pastores e mestres, evangelistas e profetas, Deus irá manifestar na sua vida os dons do Espírito, ou manifestações do Espírito, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12. Então são 3 listas. Romanos 12, dons básicos, que todos nós temos pelo menos um. Efésios 4, pessoas que Deus concede à igreja com a capacidade para serem apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. E para que a pessoa que vai exercer um desses 5 ministérios possa desempenhá-lo bem, o Senhor capacita com as manifestações do Espírito, que estão na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, que aí vem lá dons de profecia, dons de curar, dom da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dom de variedade de línguas, dom de discernimento de espíritos. Mas estes dons de primeira carta aos Coríntios 12 são manifestações do Espírito, pode acontecer uma vez ou outra, amém? Mas aquele dom básico, que você já nasceu com ele, que está lá na carta de Romanos 12, vai te acompanhar em toda a sua existência. Quem sabe você é um profeta e não sabia? Quem sabe você tem o dom da liderança e não sabia? Quem sabe você tem o dom da misericórdia, dom de ensino? Quem sabe você tem o dom da contribuição, um dom que até hoje, em 35 anos de ministério, nunca vi ninguém pedir esse dom. Tu já viu, pastor Paulo? Senhor, dai-me o dom da contribuição. Eu vejo as pessoas pedindo dom de línguas, pedindo dom de profecia, pedindo dom de discernimento de espírito, palavra, mas nunca vi ninguém orando, pedindo o dom da contribuição. Será que é medo de ficar pobre? Não, queridos. Quem tem um dom? As pessoas que eu conheço até hoje, em 35 anos de ministério, que tem dom da contribuição, são as pessoas mais ricas, abastadas e prósperas que eu já vi na vida. E muitas vezes ela tem um dom da contribuição e nem sabe disso. Mas eu vejo, tem um dom da contribuição, dizima, oferta, com muita liberalidade, e essas pessoas sempre têm mais e mais, porque Deus faz questão de abençoar essas pessoas, de dar mesmo, porque Ele sabe que essa pessoa vai distribuir, não vai deixar parar nele a bênção. Ele vai distribuir, vai ser como um Jordão. Sabe qual é a diferença entre o Jordão e o Mar Morto? Quem for na caravana vai conhecer e vai sentir um pouco. A diferença entre o Jordão e o Mar Morto é que o Jordão distribui as suas águas,
elas não ficam paradas. O Mar Morto, por sua vez, tem as águas paradas, ficam estagnadas. Por isso tem uma grande quantidade de sal, tão denso, mas suas águas não são distribuídas, ficam ali paradas. Então, aquele que dá com liberalidade, contribui, abençoa, é como o Jordão, está sempre distribuindo suas águas. As suas águas não cessam, as suas águas ficam sempre ali puras. Já pensou quantos anos tem esse Rio Jordão? No tempo de Jesus já existia, no tempo do profeta Eliseu já existia. Se a gente for contar aí, gente, pode jogar aí 3.000 anos para trás, e está lá. Cessou alguma vez as suas águas? Não. Por quê? As suas águas estão sempre sendo distribuídas. Flui, vai para outras vertentes, vai para outros afluentes, e jorra, corre. Queridos, tem uma coisa que eu quero que vocês saibam. Se Deus te chamou para um propósito, para uma missão, e te conheceu antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, para não ir muito longe, o próprio salmista Davi, Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Senhor, sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe entende o meu pensamento, antes que a palavra saia da minha boca, Tu já as conheces. Para onde fugirei do Teu Espírito? Para onde me irei da Tua face, Senhor? Se eu tomar as extremidades da alva, Tu ali estás. Se eu descer a mais profunda, a profundidade maior do Sheol, Tu ali estás. Para onde me irei da Tua face? Para onde me irei do Teu Espírito, Senhor? E aí o salmista, numa sacada genial, ele diz assim: Senhor, antes que os meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe, Tu conheceu a minha substância ainda informe, a minha substância ainda sem forma, Tu conheceu, Senhor. Tu entreteceu cada osso, célula, tecido, pele, veias, nervos, Tu foi entretecendo, Senhor. Oh, tal ciência é maravilhosa demais para mim, tão grande que eu não consigo entender. Senhor, e não é só isso, eu sei, agora eu entendo que o Senhor conheceu cada um dos meus dias, escreveu num diário, Senhor, todos os pensamentos e propósitos que Tu tens para a minha vida, do começo, do primeiro dia da minha vida até o fim dela. Tu escreveu todos os propósitos, todos os bons pensamentos num diário. Senhor, e o Teu Espírito Santo me revela ainda que esses pensamentos são tão grandes, bons e vastos, que se eu contasse cada um deles, eu contaria por toda a eternidade e ainda não conseguiria contar todos esses bons pensamentos. E tem mais, Senhor, se eu fosse somar todos esses bons pensamentos que Tu tens ao meu respeito, eles excederiam aos grãos de areia das praias que estão em todos os mares do mundo, Senhor. Como Tu és bom para mim, Senhor. Assim é Deus para com você. Ele é tão bom, Ele é tão bom, que Ele escreveu num diário pensamentos inumeráveis, incontáveis a seu respeito, que se você fosse contar, você passaria a eternidade toda contando, e ainda sobraria para contar. Se você pegasse todos os grãos de areia de todas as praias dos mares, de todo o mundo, esses pensamentos excederiam a soma de todos esses grãos de areia das praias. Eu moro numa região litorânea, e quando alguém está triste, eu falo: vamos dar uma volta na praia. Aí, andando pela praia, eu falo: enche tua mão de areia. A pessoa enche. Beleza? Encheu a mão? Pastor, o senhor me trouxe aqui para quê? Para me encher a mão de areia, ficar com a areia na mão? Não, eu falo: conta agora. Vai contando cada grãozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a pessoa cansou, ele fala: pastor, chega, né? Pô, o senhor quer fazer o quê? Quer que eu esqueça meus problemas contando grão de areia? Não, eu quero que você saiba
que mais do que esses grãos de areia que você contou, e mais do que todos esses grãos de areia que estão aqui espalhados até o fim da praia, e depois nas outras praias, em todas as praias que você imaginar, são a quantidade de pensamentos que Deus tem a teu respeito, e pensamentos bons, conforme ele disse para o profeta Jeremias, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Olha, quando a gente para pensar nisso, não há depressão que prevaleça, não há tristeza que fique, não há angústia que perdure, não há. Eu vou te dizer mais. Por que Deus falou para Jeremias: Jeremias, pega uma vara de oliveira, uma vara de amendoeira. Jeremias, o que é que tu vê? Uma vara de amendoeira. Pois bem, disseste bem, pois eu velo pela minha palavra para a cumprir. Já leu esse texto e ficou na dúvida? O que tem a ver a vara de amendoeira com o chamado de Jeremias? Já parou para pensar nisso? Uma vara de amendoeira e um chamado, mas tem tudo a ver, queridos. O mesmo vocábulo que é usado para expressar vara de amendoeira no hebraico, é o vocábulo utilizado para expressar pressa. Pressa e vara de oliveira, aliás, vara de amendoeira, no hebraico, é a mesma palavra. Assim como no português, uma palavra expressa duas coisas, no inglês também, uma palavra expressa duas coisas, no hebraico, a palavra usada para expressar pressa é a mesma palavra para expressar uma vara de amendoeira. Entendeu agora? Não entendeu? Isso quer dizer que Deus, quando Deus fala para Jeremias, está vendo uma vara de amendoeira? Sim, Senhor. Pois bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus estava dizendo: eu tenho zelo, pressa em cumprir a minha palavra, as minhas promessas. Eu tenho pressa. E a gente achando que Deus está demorando na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus tem um tempo para todo propósito aqui na terra, debaixo do sol. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de falar, há tempo de ficar calado, há tempo para tudo. Até a natureza tem um tempo para cada coisa. Tem o tempo do verão, tem o tempo da primavera, tem o tempo do outono, tem o tempo do inverno. Há um tempo para cada coisa. Na tua vida, querido, também tem um tempo para cada coisa. Às vezes você está achando que está demorando para acontecer, porque o nosso tempo é o Cronos, é o tempo normal, esse tempo do relógio, que aliás tem até um relógio ali, está certo, né? Eu tenho que me controlar no relógio lá, é isso mesmo, está certo? O nosso tempo é esse, é o tempo Cronos, mas existe o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, e esse tempo não atrasa nem adianta. O nosso relógio às vezes atrasa, às vezes adianta, mas o relógio de Deus não, queridos. Ele tem um tempo especial na tua vida, ele tem um tempo especial. Por isso, se aquieta, não se desanime, não se afobe, não se apavore. Tudo irá acontecer no tempo certo na tua vida. Sabe por quê? O Senhor vela, o Senhor tem pressa em cumprir todas as promessas na tua vida. Quem é o pai que vê o filho crescendo? Não vejo a hora do meu filho andar, não vejo a hora do meu filho começar a chutar bola comigo, não vejo a hora do meu filho montar a bicicleta, eu tirar os rodinhos de trás para ele aprender a andar sozinho. Não vejo a hora. Você não fica assim? Quem é pai? Eu sou pai de 3, então eu sei que é assim, e neto de mais 2 crianças agora meus netos são como os filhos, né? Tudo
a história se repete. Nem parece, né, que eu sou já avô de 2. Então, mas é assim, queridos, é como se você tivesse pressa para que aquilo acontecesse na vida dos seus filhos. Deus, da mesma forma, como um bom pai que é, Ele não vê a hora de cumprir aquela promessa que Ele fez para a tua vida. Ele não vê a hora de chegar aquele tempo na tua vida. Por isso que Ele disse para Jeremias: Jeremias, tu está vendo aí uma vara de amendoeira? Pois bem, pois eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu tenho pressa de cumprir a minha palavra, Jeremias. Ainda que você se ache uma criança, ainda que você ache que não é tempo, ainda que você se ache despreparado, eu vou te usar como profeta às nações, nesse tempo difícil. Está um tempo difícil? Está um tempo de crise? Pois é nesses tempos que Deus mais recupera, mais realiza os seus feitos, e que Deus mais vai te usar. Está um tempo difícil? Tua vida espiritual, tua vida pessoal, familiar, sentimental, profissional, é nesse tempo que Deus vai manifestar coisas grandes, fazer coisas grandes na tua vida. Você crê assim? Vocês estão meio quietinhos, é sempre assim? Diga: eu creio, eu creio, eu tomo posse dessa promessa na minha vida. É assim que as coisas acontecem, quando você crê, recebe a palavra de Deus, como um profeta que está falando. Eu creio, tomo posse, aí as coisas começam a acontecer, mudar na tua vida. Quer ver mais uma coisa? Por que Deus escolheu uma vara de amendoeira para chamar, para usar como símbolo no chamado do profeta? Primeiro, a vara de amendoeira é a única na Bíblia que floresceu sem estar plantada, sem estar fincada no solo. Acredita nisso? Uma vara que floresceu sem estar fincada na terra. A vara de Arão que floresceu. Números 17. Depois de muitas rebeliões, Coré, Datã, Abirão e outros lá que se revoltaram contra Arão, Deus falou: Arão, chega, não bate mais boca com esse povo. Manda que cada uma das tribos, cada uma das famílias traga uma vara, coloque no santuário. A vara que florescer, eu estarei confirmando que o dono da vara que floresceu é aquele que tem o meu chamado, é aquele que tem um chamado especial para o sacerdócio. Lembre-se, era um só o sacerdote naquele tempo. Aí, um era o sumo sacerdote, os outros eram o sacerdote, mas da mesma família, da mesma linhagem, da mesma tribo. Aí, dia seguinte, lá no santuário, qual a vara que floresceu? A vara de Arão, que inclusive é um dos 3 elementos da Arca da Aliança, a Arca do Concerto, perdida até hoje. Lá dentro da Arca da Aliança tem a vara de Arão que floresceu, o maná escondido e as tábuas da lei. O Indiana Jones cansou de procurar e não achou. Deve estar em algum lugar. Uns dizem que está na Índia, outros dizem que está perdido por aí, mas Deus fez questão de esconder para não virar um objeto de idolatria. Muito bem, então, queridos, é uma vara que floresceu sem estar plantada na terra. O que isso nos ensina? Nós temos que florescer sem estarmos aqui, olha, fincados nesse solo, nessa terra. Nós temos que dar frutos sem estarmos apegados aqui a essa terra. Amém? Você é uma vara que floresce sem estar apegado nesse chão, nesse solo, onde tudo é passageiro. Amém? Segundo detalhe da vara de oliveira, que ele dá, eu estou com a oliveira na mente, acho que eu estou pensando tanto, já que estou com a vara de oliveira na mente. Segundo detalhe da vara de amendoeira, queridos, é que a vara de amendoeira tem pressa para florescer. Por isso que ela é, a mesma palavra usada para amendoeira, vara de amendoeira, é pressa, porque ela tem pressa de florescer. Mal chega a primavera, ela já está florescidinha. Depois vocês procuram lá no Google, não sei se lá em Israel a gente vai ver um pé de amendoeira, mas ela fica branquinha, é uma árvore que fica toda branquinha, branquinha, branquinha. Por isso que o pregador em Eclesiastes, no último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, ele compara a velhice, terceira idade, com o florescer da amendoeira.
Quando a amendoeira florescer, ou seja, quando você ficar velho, cabelo branquinho, igual a amendoeira quando floresce, lembra desse texto? Então, é porque a amendoeira floresce ficando branquinha, branquinha, desde as suas copas até as folhas de baixo, e ó, ela tem pressa de florescer, é uma das primeiras que floresce. Essa é a segunda característica da amendoeira. Agora a terceira característica, sabe qual é? E você vai se identificar também com essa característica. A amendoeira, ela dá frutos, muito fruto. E sabe como eles colhem os frutos da amendoeira? Chacoalhando ela, dando pauladas e dando pedradas. Pauladas, pedradas, chacoalhadas. Pauladas, pedradas, chacoalhadas. Isso fala alguma coisa pra você? Às vezes você sente recebendo paulada, pedrada, chacoalhada. Então você é uma vara de amendoeira e cheia de frutos. Oh, aleluia! Sinta-se como uma vara de amendoeira frutífera, porque ninguém chacoalha, ninguém dá paulada, ninguém dá pedrada numa árvore que não é frutífera. E a amendoeira é assim. Para arrancar os frutos dela é chacoalhada, paulada e pedrada. E outra coisa, mesmo com chacoalhada, paulada e pedrada, nunca conseguem arrancar ou derrubar todos os frutos da amendoeira. Sempre permanecem alguns frutos. Você nunca vai ver uma amendoeira sem fruto, porque tem uns frutos que mesmo com chacoalhada, paulada e pedrada não são derrubados. Assim é na tua vida, ainda que você venha a ser chacoalhado, levar pedrada, levar paulada, não vão conseguir arrancar todos os frutos da tua vida. Amém? Amém? Que você é uma árvore que dá fruto, que permanece. Você é chamado, escolhido por Deus. Quarta característica da vara de amendoeira, sabe qual é? Os primeiros frutos da amendoeira são amargos, azedos, às vezes intragáveis, ninguém come os primeiros frutos. Mas mesmo que esses frutos sejam amargos, eles são aproveitados. Sabe para que eles são aproveitados? Para serem um dos componentes do óleo da unção, aquele óleo da unção lá, usado pelo sacerdócio no Antigo Testamento. Um dos frutos dessa amendoeira que dá os seus primeiros frutos amargos, um dos componentes desse óleo da unção é feito com esses frutos amargos da amendoeira. Ou seja, sabe aqueles períodos, circunstâncias da sua vida, que parece que só está saindo fruto amargo da sua vida, frutos de dores, frutos de sofrimento? Esses frutos amargos, esses frutos de dores, vão trazer unção maior para a tua vida. Você não entendeu? Mesmo que você esteja passando por períodos difíceis, circunstâncias difíceis, onde você só veja frutos amargos sendo produzidos na tua vida, esses frutos amargos se transformarão em unção na sua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Aleluia! Mesmo, acho que desligou aqui, não sei. Mesmo aqueles frutos mais amargos da nossa vida, voltou. Mesmo aqueles frutos mais amargos da nossa vida, vão servir para um propósito especial, vão trazer mais unção para nós. Pense em Jesus, na cruz, o sacrifício que Ele fez por nós. Que fruto amargo, hein? Que fruto amargo, suas dores, todo o seu sofrimento. Mas em que resultou? Acho que já está chegando a hora de eu parar, né? O microfone está dizendo que está chegando a hora de parar. Mesmo, aquele relógio está certo, é 8h10, não é? Não são 9h10, não? Tá, termina 8h30, é que lá na igreja que eu ministro termina 9 horas, então,
Mas aí eu falei, 8 horas, né? É que termina 8h30. Começou mais cedo, começou meia hora antes. Então, queridos, em Jesus, mesmo os frutos amargos que ele sofreu na cruz, dores, ferimentos, resultantes das chicoteadas, dos cravos nas mãos e nos pés, da coroa de espinho, das bofetadas, de tudo aquilo que ele experimentou, queridos, resultou em quê? Na nossa salvação, na nossa redenção, no perdão dos nossos pecados. E assim, da mesma forma, querida, esses frutos amargos na tua vida vão trazer algo bom, uma consequência boa. E a principal dessas consequências é a unção. Quer ter unção? Quer ter unção? Esteja disposto a sofrer. Mirra na Bíblia. Obrigado, meu querido. Mirra na Bíblia. Esse é o anjo, né? O anjo que apareceu lá na casa do pastor Paulo ontem. Graças a ele eu tomei banho ontem. Vou tomar banho hoje. Que ele arrumou o chuveiro. E graças a ele eu não fiquei mais perdido nas ruas de Londres aí. Ele e a esposa, a Vanilda, né? Conseguiu validar o meu crédito lá que eu tinha comprado, o chip que eu não conseguia validar, validou. Hoje eu saí para a rua, já tinha Google Maps para me orientar, já pude ligar para o pastor, e mesmo assim, peguei o trem lá no Harold Hill, para aquelas bandas lá, desci na estação Salt Arrow, falei, tô chique, tô me sentindo um British Citizen, cidadão britânico, já estou andando sozinho pelas ruas de Londres. Aí peguei o ônibus para a casa do pastor Paulo Roberto, falei, pastor, fica tranquilo que eu já estou chegando aí, vai dar tempo da igreja, que tranquilo, eu vou bater o rango aí, tranquilão, viu? Quando eu vi, eu tinha voltado para o mesmo lugar, depois de 20 minutos eu estava de novo lá no Harold Hill. Falei, que negócio é esse? Eu pego um ônibus em Salt Arrow para ir lá para a casa do pastor Paulo. Que bairro é? Harrow. Não, o teu bairro onde é? É Harrow. Desci na estação Harold Hill, eu não sei falar mais ou menos, Harold Hill, Harrow não sei o que, Harold Hill. Aí para ir lá para o bairro dele, e quando eu vejo, 20 minutos depois estou de volta na estação Harold Hill. Falei, que negócio é esse? De Salt Arrow, eu ia para o bairro do pastor Paulo, voltei para Harold Hill. Eu falei, que isso? Aí eu me senti frustrado, mas aí eu percebi que eu tinha pego o ônibus no lado da rua errado. Tanto vai com o mesmo número como volta, né? Que negócio é esse? Era para ir pegar o ônibus do outro lado da rua, peguei no outro. Aí voltei para o mesmo lugar que eu tinha saído. Como eu não conhecia, achei que eu estava chegando, quando eu vi estava mais longe. Mas é coisa que acontece, né? Coisa que acontece, é assim que a gente vai aprendendo. A gente erra, mas depois aprende, isso que é importante, né? Queridos, mas muito bem, pensa nas dores, sofrimento que Cristo experimentou, frutos amargos, mas resultou na nossa salvação. Se você atender hoje o chamado de Cristo na tua vida, saiba que Ele irá realizar todo o propósito especial que Ele tem na tua vida. Você será como uma amendoeira frutífera, você dará muitos frutos. Não vão conseguir arrancar todos os seus frutos, ainda que venham pauladas, chacoalhadas e pedradas. Você florescerá também, além dos frutos. Você não ficará fincado nessa terra, mas você crescerá, dando frutos, crescerá para cima, sem estar fincado na terra, sem estar apegado às coisas da terra. E tem mais, queridos, ainda que venham frutos amargos na tua vida, até os frutos amargos vão trazer benefício para você. Última coisa que eu gostaria de destacar do chamado de Jeremias, veja,
que Deus falou: Jeremias, eu hoje te chamo para destruir, arruinar e arrancar. Ué, destruir, arruinar, arrancar? Ué, mas a palavra de Deus não edifica em vez de destruir? Não constrói em vez de destruir? Não planta em vez de arrancar? Faz tudo isso. Mas primeiro ela vai destruir, derrubar e arrancar. Jesus mesmo disse isso: olha, eu não vim trazer paz à terra, mas a espada, a guerra. Que quando uma pessoa se converte, os primeiros inimigos da pessoa são os da sua própria casa. Aí é pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, genro contra sogro, vice-versa, irmão contra irmão. Parece que vira uma guerra, né? Seus amigos se voltam contra você, te criticam: mas você não se ajunta mais com a gente, você não toma aquela cervejinha, você não vai mais no mesmo lugar que a gente, não vai nas mesmas festinhas, tu tá te achando melhor, santo, virou Bíblia, crente, fanático. Nessa luta, na faculdade, trabalho, porque primeiro o Evangelho vem para arrancar, te arranca desse solo, te arranca das velhas amizades, dos velhos costumes, destrói os teus planos que não são condizentes com os planos de Deus, destrói as tuas ambições, destrói tudo, arruina. O Senhor arruinou minha vida, queridos. E como arruina? No começo a gente pensa que é para o nosso mal. Queridos, eu era um excepcional na escola, só tirava as melhores notas, fui classificado como o melhor aluno de história de toda a grande São Paulo. E quando eu terminei o colegial, que eu ia entrar na faculdade, caí numa crise existencial profunda. Era para estar morto, desisti de tudo, falei: vou morrer, vou me entregar ao álcool, bebida, farras, prostituição, tudo que não presta. Eu comecei a destruir minha vida, fiquei 2 anos sem estudar. Quando eu me converti, falei: agora eu quero retornar. Senhor, eu sei que tu vai me colocar na melhor faculdade de direito, ou de administração, ou de engenharia, até medicina, não é? Deus falou: vai ficar um tempo aí encostadinho, aprendendo da minha palavra. Quando eu falei: e agora, Senhor? O Senhor falou: vai para o seminário estudar minha palavra. Eu falei: não, Senhor, minha capacidade é além disso. Imagina, ficar ali trancado num ambiente estudando Bíblia. Senhor, eu já conheço a Bíblia toda. Não, você vai aprender. E fiquei 5 anos no seminário, depois ainda fiz mais 2 de mestrado. Aí eu falei: agora, Senhor, estou liberado. Não, ministério. Aí, queridos, depois de mais de 30 anos de ministério, o Senhor falou: e aí, filho, quer estudar ainda? Se tu me conceder, pois bem, faça o vestibular. Fiz a prova do Enem, fui aprovado na melhor faculdade de Direito em Santos, no todo o litoral paulista, Universidade Católica de Santos. No 5º ano, início do 5º ano, antes de me formar, já estava aprovado na OAB. Isso não é para minha glória, é para a glória do Senhor. TCC, tema do meu TCC foi: a Bíblia é a fonte de todo o direito, tanto do direito oriental antigo como do direito ocidental moderno. É a Bíblia, é a palavra de Deus que é a fonte de tudo. O meu orientador no TCC era o padre da faculdade, o manda-chuva. Ele olhou para mim: filho, desista, você nunca vai conseguir aprovação com esse tema. Na tua mesa vão ter juízes, advogados, desembargadores, professores antigos, vão rir da tua cara. Falei: mesmo assim, ainda que eu não consiga aprovação, esse vai ser meu tema. Então se prepara. Passei 1 ano trancado em bibliotecas, pesquisando, ia para São Paulo, para tudo quanto é livraria, comprava tudo que falava sobre direito antigo, medieval, moderno, pesquisava tudo, desde o Código de Hammurabi, passando por todas as leis de todos os povos. Falei para ele: estou certo, comprovei. É? Vai em frente.
Quando eu estava escrevendo a metade do TCC, eu passei para ele ler, ele ficou assim: filho, como que eu nunca descobri isso? Me abraçou e disse: vá em frente, que eu vou ser o primeiro a dar 10 nesse trabalho. Aí ele passou a ficar mais empolgado que eu. Dia da apresentação do TCC, tinha um ex-desembargador, como ele falou, professores renomados, e minha família estava lá assistindo. Eles depois me chamaram de doido, falou: você é doido, né? Meus filhos falaram: você é doido, pai? Você transformou aquela sala de apresentação de TCC em igreja. Eu peguei ali uma estante como se fosse um púlpito e comecei a pregar, porque a Bíblia, as leis que Deus deu no passado, são a base do nosso direito de hoje. Se nós seguirmos as orientações que Deus deu, nós seremos uma nação feliz, nós seremos uma nação abençoada, nós seremos um povo próspero. E apresentei o TCC, ficou na banca um olhando para o outro. Eu terminei, eles se retiraram para uma salinha. Aí o pessoal que estava lá ficou olhando para mim e falou: se prepara, vai vir um zerão aí, está reprovado, depois de 5 anos de faculdade, vai tomar uma bomba. Quando eles vieram com a nota, vieram me aplaudindo, e disseram, eu falei: e aí, passei? Tua nota é 10, é 10, nunca, em todos esses anos de faculdade, ninguém teve esta coragem de apresentar esse tema, e você apresentou com muito louvor e nos convenceu, parabéns. O que é isso, queridos? É Deus ou não é? É Deus. Primeiro, Deus destrói, arruína, arranca, despedaça os nossos sonhos, nossas aspirações, nossos desejos. Parece que vamos morrer, acabou tudo, mas não. O fim de tudo é melhor do que o começo. O que Deus tem preparado lá na frente para você é incomparável melhor do que aquilo que você está experimentando hoje. As dores que você sente hoje nem se comparam às coisas que virão, aquilo que olhos não viram, não ouvidos nunca ouviram, nem subiu ao coração humano algum, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os pensamentos bons, são só pensamentos bons, de Deus a nosso respeito, excedem em número aos grãos de areia que estão em todas as praias do mundo. E se você pudesse contar os pensamentos de Deus, você passaria a eternidade toda contando os pensamentos de Deus bons a teu respeito e nunca terminaria de contar. Fique em pé junto comigo, por favor. Eu acho que eu consegui falar dentro do tempo. Queridos, olha, poderia te dizer mais, mas tá bom. Queridos, você se convenceu que você tem um chamado? Não sei qual é, mas você tem um chamado, cada um aqui tem. Você se convenceu que você nasceu por um propósito? Tem mais. Quando a gente se entrega ao Senhor para que Ele realize os seus propósitos na nossa vida, Ele cuida de tudo, Ele provê. Eu fiquei 2 anos relutando em não ir para o seminário, até que um dia, eu com 21 anos, 2 anos depois que eu tinha me convertido, fui num culto da Comunidade da Graça, no Centro Professorado Paulista, ministração, pastor Carlos Alberto Quadros Bezerra, pregou sobre os 4 leprosos da Maria, 4 leprosos, que estavam se banqueteando enquanto uma cidade estava fechada. Aí o pastor Carlos Alberto olhou bem para mim e disse: você é um desses 4 leprosos
enquanto você está se banqueteando com as coisas do Evangelho, tem uma cidade que está fechada, pensando que está cercada e não está, e você tem as boas novas para levar essa cidade, e não está indo. Levante-se, vá. Deus já estava falando comigo de ir para o seminário, eu não queria. Aí eu me desmanchei, fui lá para frente em lágrimas, falei, amém, Jesus, chega, já entendi, eu vou. Queridos, acreditem ou não, eu saí daquele culto, trajeto de meia hora de metrô, chorando, as lágrimas não paravam, mais 20 minutos de ônibus, que o centro professorado era na estação São Joaquim do metrô, eu morava no extremo norte da capital, 20 minutos de ônibus, chorando, mais 10 de percurso a pé, chorando, mais de uma hora, chorando, entrei em casa, chorando, abri a porta do quarto dos meus pais, falei, pai, mãe, já decidi, eu vou para o seminário. Meu pai olhou para mim e disse, filho, seminário não dá arroz com feijão. Falei, mesmo assim eu quero, pai, e vou. 35 anos, pregando a palavra, cumprindo o meu ministério, meu chamado. Perguntem para mim se alguma vez faltou arroz com feijão. Não, nunca faltou arroz com feijão. E de vez em quando tem até um bifinho. De vez em quando tem até uma coisinha a mais. Depois de 35 anos. Tenho 3 filhos criados, 2 netos. Nunca faltou arroz com feijão para eles. Glória a Deus. Não sou rico, mas nada me falta. Estou indo até para Israel aqui. Estou aqui na Europa pela 2ª vez. Aleluia. É tudo milagre. Eu não sei, mas vem as condições assim, eu falo milagre. Moro no Guarujá? Sim, mas na parte pobre do Guarujá. Para quem conhece Vicente de Carvalho, conhecida em São Paulo como a favela do Guarujá. Eu moro no meio de uma favela.